Boa noite, vamos achando os nossos lugares. A gente tem bastante lugar aqui hoje. Ontem teve uma conferência aqui, não é? Uma mensagem, um estudo bíblico, na verdade, é por isso que tem todas essas cadeiras aqui. E deixaram preparadas para a gente hoje. A gente vai louvar o nosso Deus, trazer tudo aquilo que nós vivemos essa semana diante do Senhor com gratidão, com louvor, com celebração. Deus nos dá a oportunidade de celebrá-lo com a língua do nosso coração. Então, nós estamos aqui para cantar, cultuar, louvar e ouvir da voz do Senhor também. Então vamos orar. Convido a todos que orem comigo. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, diante de Ti, pedindo a Deus que o Senhor se faça presente entre nós de maneira especial, ó Deus, poderosa. Que o Senhor, ó Deus, toque o nosso coração, ó Pai, pela instrução da Tua palavra, mas também receba, ó Deus, a nossa gratidão, nosso louvor, nossa adoração, ó Deus, porque o Senhor é digno de toda a celebração. Nós estamos aqui para celebrar, ó Deus, a bondosa vida que o Senhor tem nos dado em Cristo Jesus, a misericordiosa graça que repousa sobre nós, ó Deus, isso nos faz exultar de alegria. Então nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha sobre nós, ó Pai, derramando a alegria que encontramos em Cristo Jesus, recebendo de nós a resposta, ó Deus, do nosso coração, que se alegra diante do Senhor, ó Pai, e transformando-nos, ó Deus, conforme a Tua vontade, nos fazendo corajosos, ó Pai, para Te servir, mesmo em meio, ó Deus, ao caos e confusão, nos dias maus, ó Pai, que o Senhor nos dê graça e coragem para servi-lo, ó Deus. Nós oramos pedindo assim em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Ok, vamos louvar ao nosso Deus. Com a equipe já está todo mundo aqui. Ok, vamos ficar em pé então e louvar o Senhor. Amém. Seja muito bem-vindo ao nosso culto. Vamos louvar ao Senhor juntos. E as músicas que nós vamos cantar aqui agora são também as músicas que a gente vai cantar amanhã. Então a gente está... domingo, desculpa, amanhã é sábado ainda. Já estou amanhã, no próximo dia que vai cantar, né? E queria pedir a vocês a participação de vocês, enquanto a gente estivesse ali se apresentando no Connection. Nossa apresentação é por volta de 11 horas. A gente deve começar a cantar mais 11h10, por aí. São 15 minutinhos, mas é importante para os brasileiros estarem ali para fazer a coreografia das músicas, né? Conto com os irmãos, tá? Vocês conhecem a videira. A gente passou aqui 2 semanas atrás, né? Infelizmente não tivemos o nosso culto semana passada. Mas vamos lá, na hora do aleluia. Aleluia, eu sou feliz. Vejo todos os irmãos fazendo, estou vendo todos os irmãos fazendo. Em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no teu amor alegria. Isso aí, as crianças estão fazendo também, tá bonito. E na hora do videira? Videira, 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 vida. Videira, 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 vida. Cadê os adolescentes fazendo a coreografia que eu quero ver? Videira, 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 vida. Videira, 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 vida. Isso aí, só isso aí, ficou bom. Vamos lá, videira. Ele é a videira verdadeira. E meu Pai é um agricultor, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o teu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Quero ver as palmas também, bem bonito.
Mais uma vez, tu és o Deus. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Jesus, tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, em cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no teu amor alegria, vida eterna e louvor. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no teu amor. O quê? Alegria, vida eterna e louvor. Ele é a videira. Vamos declarar, bem bonito. Videira, 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 vida. Videira, 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 vida. Ele é a videira verdadeira. Videira, 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 vida. Jesus! Videira, 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 vida. Oh, tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, em cristalina, e me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no teu amor o quê? Alegria, vida eterna e louvor. Ele é a videira, vamos declarar mais uma vez. Bem bonito com as coreografias. Videira, 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 vida. Videira, 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 vida. Videira, 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 videira. Ele é a videira verdadeira. Obrigado, Senhor. Videira, 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 vida. Amém. Glória a Deus. Senhor, seja louvado e glorificado. A alegria quando o povo se reúne para louvar o Senhor. Segunda música, o poder de Deus. Vocês vão aprender, essa música é nova e é basicamente repetição. Vocês vão perceber que eu vou cantar uma parte, os irmãos cantam repetidamente exatamente como eu cantei. Tá bom? O nome é O Poder de Deus. Nós falamos assim, ó. Com o Senhor está todo o poder, Ele tem poder para restaurar a nossa alma, a nossa vida, o nosso ser. O poder de Deus está em nós. O poder de Deus está em nós. O poder de Deus habita em nós. O próprio Deus está em nós. E podemos dele ouvir a voz. Vocês repetem, vamos lá, olha eu. O poder de Deus está em nós. O poder de Deus está em nós. O poder de Deus habita em nós. O poder de Deus habita em O nós. próprio Deus está em nós. O próprio Deus está em E nós. podemos dele ouvir a voz. Com ele nunca vou perder, não. Pois ficarei sempre nele crer. Com ele nunca vou perder, não. Pois com ele está todo o poder. Poder para curar, salvar e libertar. Poder para buscar, salvar e restaurar. Ele é o Deus que quebra todas as cadeias. E com seu sangue purifica-nos do mal, do mal. Ele é o Deus que desfaz todos os laços. Ele é o Deus
Deus que ao seu lado sempre estará. Ele é poder, Ele é poder, Ele é poder. Mais uma vez, vamos lá. Poder de Deus. Poder de Deus está em nós. Poder de Deus está em nós. Poder de Deus habita em nós. Poder de Deus habita em nós. O próprio Deus está em nós. O próprio Deus está em nós. Podemos dele ouvir a voz. Podemos dele ouvir a voz. O poder de Deus está em nós. O poder de Deus está em nós. O poder de Deus habita em nós. O poder de Deus habita em nós. O próprio Deus está em nós. O próprio Deus está em nós. Podemos dele ouvir a voz. Podemos dele ouvir a voz. Pois com ele nunca vou perder. Se buscares sempre nele crer, com ele nunca vou perder, não. Pois com ele está todo o poder. Poder para curar, salvar e libertar. Poder para guiar, guardar e restaurar. Ele é o Deus que quebra todas as cadeias e com seu sangue purifica-nos do mal, no mal. Ele é o Deus que desfaz todos os laços. Ele é o Deus que ao seu lado sempre estará. Ele é poder, Ele é poder, Ele é poder. Amém? Ele é poder. Agora uma bem conhecida para vocês. Com certeza, quem é da antiga aí vai lembrar dessa aqui. Lá. Com as palmas assim, ó. Refúgio, a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, e os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. E o povo de Deus canta assim: glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus está Jesus. voltando, irmãos. Vamos cantar agora a Ele. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Última estrofe. E por fim entronizado, as nações hão de julgar. Todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E
os gemidos triunfantes lá no céu irão cantar. venceu o Rei Jesus. A vitória dele, em nome dele. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Mais uma vez, Jesus. glória. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Ei! Ritmo brasileiro agora. Glória, glória. Glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Aleluia. Vencendo, vem Mais uma vez, vamos, nosso ritmo lá no Brasil. Glória, glória, aleluia. Cantamos juntos. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Aleluia. O Senhor voltará com poder e glória sobre as nuvens. Amém? Amém. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua presença aqui do nosso meio, porque nós podemos te louvar, te adorar com alegria, Senhor. Como diz o Salmo 150, com todos os instrumentos, com as nossas vozes, Senhor, com danças, símbolos sonoros, Senhor, tudo seja e suba até o teu altar, Senhor, como cheiro suave da nossa adoração. Recebe, Senhor, a nossa adoração essa noite, pois nós te amamos, nós te adoramos, Senhor, por tudo que tu és e porque o Senhor tem sido um Deus tão abençoador e tem cuidado de nós em tudo. Muito obrigado por essa noite, por os meus irmãos aqui, por esse momento, Senhor, de louvor. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, irmãos. Quero convidar as crianças que venham à frente, nós vamos orar com elas e por elas. Essa é minha amiga Rebeca. Oi, Rebeca, tudo bem? Eu brinquei. Rebeca, meu amigo, lá meu casa. Ah, legal. Eu brinco no parquinho. Muito bem. Oi. Vamos orar? Senhor bendito, nós te damos graças pelos nossos filhos. Rogamos, ó Deus, a tua bênção sobre eles. Que o teu Espírito, ó Deus, mova o coração deles, ó Pai, a presença do nosso Salvador Jesus. E que o Senhor, ó Deus, abençoe os professores, tanto das crianças quanto dos jovens. Que, ó Deus, eles sejam boca tua, ó Pai, sejam guiados e instruídos por ti, sejam, ó Deus, conduzidos pela tua bondosa mão e assim conduza os alunos também a receberem, ó Deus, a tua voz e, acima de tudo, receberem a graça salvadora que se encontra em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós pedimos a tua bênção sobre eles, que o Senhor os proteja, os guarde, ó Deus, os faça crescer, ó Pai, debaixo da tua graça poderosa. Nós oramos em nome do nosso Salvador e Rei Jesus. Amém.
Amém. Ups. Ok. Bom, esvaziou aqui depois que as crianças saíram. Olha, a gente está com um bom número de crianças, né? Graças a Deus. Bom, ai é uma palavra que a gente ouve bastante do lado de cá, né? Da eternidade, eu quero dizer. A gente acorda na madrugada e bate o pé na quina da cama, e é o ai. O ai, ele representa a dor, o ai, ele antecipa um acidente, o ai, ele anuncia juízo, não é? E eu acho que algumas palavras vão sair do nosso vocabulário quando nós estivermos na glória. Eu espero que uma delas seja o ai. Nós temos agora um texto diante de nós aqui na carta de Pedro que é um texto difícil. Se a gente pudesse escolher assim textos para pregar, eu seria tentado a procurar textos um pouquinho mais fáceis do que esse. Lutero foi um dos que trabalhou em cima desse texto. Ele disse, olha, Pedro deve estar dizendo uma coisa muito bonita aqui, mas eu não sei o que é. Eu não consigo entender. Lutero, o grande reformador, né? Então, não é um texto fácil, eu vou esperar de vocês paciência, nós vamos trabalhar parte por parte ali do texto e vamos ver como Deus vai nos conduzir. O texto é 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18 ao 22, dando sequência, então, àquilo que nós temos ouvido. É importante a gente lembrar o contexto em que Pedro escreve essa carta. Quando ele começa a escrita da carta, ele escreve àqueles que estão dispersos, aqueles que, de alguma maneira, estão fugindo por causa da sua fé. Então, os primeiros que recebem essa carta são irmãos e irmãs que vivem uma situação de sofrimento, que lidam com o sofrimento dia a dia, com a perseguição dia a dia, coisa que talvez nós nunca experimentamos, pelo menos não na intensidade com a qual a perseguição veio sobre eles. Eu espero que também não sintamos isso, mas é no meio dessa perseguição que a igreja expandiu, no meio dessa perseguição que a igreja se espalhou por todo lugar, foi por causa dessa perseguição também, um dos motivos, que o evangelho foi chegando a outras pessoas. E nessa carta, então, que Pedro escreve a essas pessoas debaixo de sofrimento, ele dá várias ordens, primeiramente indicando que o sofrimento não é o estado real, quero dizer, o sofrimento não é o estado final deles, mas o sofrimento, ele é um momento, e que ele pode ser vencido, mesmo no meio dele. Ou seja, Pedro, ele instrui aqueles irmãos a pularem o muro do sofrimento e olharem para coisas que estão além do sofrimento, coisas maiores, coisas gloriosas. E a maior de todas, certamente, é a glória que nos vem por meio de Cristo, aquele que sofreu até a morte e sofreu em nosso lugar. Então, Pedro vai trabalhando sobre o exemplo de Cristo em vários momentos, e este é um deles. Então, se você olhar para o verso 17, primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 17, o texto diz assim: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Nós terminamos aí na última vez. E agora, então, nós vamos do verso 18 ao verso 22, que diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos,
para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos e potestades e poderes. Amém. Bom, o texto diz coisas bonitas aqui, mas não fáceis de entender. Pelo menos na metade do texto. Nós vamos trabalhar, então, parte por parte e vamos ver como nós vamos desenvolver isso. Verso 18 diz, pois também Cristo morreu. Uma outra tradução diria, Cristo sofreu. Mas o sofrimento, sobre o qual Pedro tem vista aqui, sobre o qual Pedro está falando, é a morte. Por isso, algumas versões traduzem como Cristo morreu, ele sofreu até a morte. Essa é a ideia de Pedro. E isso deve trazer uma inclinação no nosso coração a um descanso. Veja, nós estamos falando do nosso Senhor. Nós estamos falando daquele em quem nós depositamos a fé. E nós estamos falando daquele em que nós depositamos a nossa esperança, e isso é maravilhoso, porque ele não é alguém que está distante de nós. Ele andou pelos mesmos lugares, ele passou pelas mesmas lutas, ele enfrentou as mesmas tentações, ele se angustiou, ele sofreu. E ele sofreu até onde nós não poderíamos sofrer. Ele sofreu até a morte de cruz. Por que isso é maravilhoso para nós? Há um tempo atrás, nós estávamos numa das aulas de Discover Jesus, alguns irmãos estavam nela, e eu lembro como foi marcante a nossa conversa ali, quando nós falamos da encarnação de Cristo, o próprio Deus se encarnando como homem, e então vivendo a experiência de ser um homem, e sofrendo com a experiência de ser um homem no mundo caído. E nós fomos falando sobre isso, e a nossa conversa chegou no ponto de pensar assim, olha, em muitas religiões você vai até alguma divindade buscando auxílio, buscando ajuda, mas parece que está tão distante da gente, porque parece que eles não sabem o que é, não podem saber o que é a nossa vida, não podem experimentar aquelas angústias que eu experimento. São deuses, são divindades, mas a gente não pode falar assim do verdadeiro Deus, porque ele se encarnou, ele veio até nós, ele sofreu, o Filho se fez homem, e ele viveu as lutas que nós vivemos, as batalhas que nós enfrentamos, o sofrimento que nós temos, todos eles, de alguma forma, ele passou por aquilo. E quando nós voltamos a nossa atenção a ele, como diz a carta aos Hebreus, ele é alguém que pode se compadecer, porque ele sabe o que é sofrer. Veja o que o autor aos Hebreus diz. Ele é alguém que pode se compadecer de nós, porque ele sabe o que é sofrer. Então, veja, no meio do caminho, nós vamos dizer alguns ais por aí. Nós vamos nos machucar, nós vamos bater o nosso dedinho na quina, ou algumas pancadas maiores na vida vão vir sobre nós. E no meio disso tudo a gente desanima, a gente perde o fôlego, perde a energia, e Pedro, no meio desse sofrimento daqueles irmãos, alguns já sendo encaminhados para a morte, ele diz, olha, Cristo sofreu em nosso lugar. Cristo morreu, ele foi até lá. Se vocês sofrem, saibam que o nosso Senhor sabe o que é isso. Ele não te vê como um mero número, ele não te vê como um pequenininho ser que ele criou. Ele te olha com compaixão e com amor, porque ele sabe o que é sofrer. Ele passou esse sofrimento, ele sabe o que é sofrer. E é porque ele sabe o que é sofrer que você pode correr para ele com esperança, com anseio.
e certamente Ele vai responder. Então, isso é uma mensagem poderosa no meio do sofrimento, não é? Você não tem uma divindade que está distante. Você tem uma divindade que veio até nós, que viveu as nossas lutas, que sofreu em nosso lugar. E sofreu morte e morte de cruz, como diz a palavra. Morte de cruz. Bom, o texto continua dizendo: pois Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Aqui nós temos talvez um resumão da mensagem do Evangelho em poucas palavras. É bonito como Pedro coloca. Pois também Cristo morreu uma única vez. Quando ele diz uma única vez, ele quer dizer que essa morte foi suficiente, foi completa, foi plena. Ela foi o que precisava ser para que então ele pagasse pelos nossos pecados. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. O justo, aquele que nunca pecou, pelos injustos, nós todos, pecadores. E ele diz o porquê. Para conduzir-vos a Deus. Veja, nós não tínhamos acesso a Deus. Nós não podíamos ter. Nós não podíamos alcançar o Senhor. Por mais que nós buscássemos e o nosso coração ansiasse por isso, nós não iríamos alcançar o nosso Deus. E o nosso coração ele ia continuar naquela batalha de procurar, então, a divindade a qual ele ia se dobrar. Nós iríamos buscar, talvez, no poder, no dinheiro, sexo, ou o que fosse. Nós iríamos buscar no chocolate na madrugada, nós iríamos buscar na série para maratonar. Alguma coisa precisa vir até mim, eu preciso encontrar alguma coisa que traga, então, conforto, esperança ao meu coração cheio de ansiedade. Nós vamos buscar isso em relacionamentos. Mas no meio desses relacionamentos, muitas coisas acontecem. E às vezes a gente cai no erro de andar na montanha-russa de como as pessoas respondem a nós. Será que elas vão gostar? Será que não vão gostar? Será que vão me aceitar? Será que vão se afastar de mim? E nós não tínhamos, então, um lugar seguro para ficar. Mas Cristo vem até nós, morre em nosso lugar, paga pelos nossos pecados, com um sacrifício pleno, perfeito, completo, de uma única vez, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. E então, por causa dessa condução, nós temos clareza para aquilo que o nosso coração anseia, nós temos o encontro daquilo que nossa busca sempre correu atrás e nunca encontrou. Agora nós encontramos no Senhor. E no Senhor, então, nós encontramos um Pai que cuida de nós, que nos ama, que tem um amor tão profundo em fazer tudo aquilo que fez, para que então nós fôssemos alcançados por Ele e nós viéssemos até Ele. Você já pensou? Nós não podemos diminuir isso nunca, nunca. Você tem acesso direto, por causa de Cristo Jesus, ao Criador de todas as coisas. Você tem acesso direto àquele que, como um Pai celestial, controla e dirige a história. Nada te impede. Por causa de Cristo Jesus, você pode se aproximar dele. Em qualquer hora, em qualquer lugar. Aqui, nós fazemos isso. Em casa, nós fazemos isso. No nosso momento de angústia, nós podemos correr para ele. Não há nada que impeça a nossa relação com ele. Nem mesmo os meus pecados. Nem mesmo a minha injustiça. Pelo contrário, ele pede que no meu pecado eu corra para ele. Claro, que eu me humilhe, peça perdão, mas ele me recebe como um pai amoroso em suas mãos. Nada, nada pode me separar deste amor. Nada pode me separar da presença do meu Senhor, já que Cristo fez o que fez por mim, para me trazer para perto de Deus. Nada, nem a morte, nem principados, nem anjos, nem potestades, nem poderes, nem alturas. Nada pode me separar desse amor.
E então eu não fico mais preso àquela montanha russa de emoções, de aceitação e não aceitação, de perseguição daqui e dali. Eu tenho um Deus que no meio da perseguição, Ele me abraça. Eu tenho um Deus que no meio do desprezo, Ele vem até mim e me revela o seu maravilhoso e poderoso amor. E tudo isso por causa daquilo que Cristo fez em nosso lugar. Ele veio, Ele sofreu, Ele se entregou, e Ele então abriu o caminho para o Pai. Ele que foi morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Mais à frente, no verso 21, diz assim: o qual, figurando o batismo, também agora vos salva, não sendo a remoção da imundícia, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Nós temos 3 fases aqui. Nós temos Jesus morto, mas não eliminado. Ele no Espírito faz alguma coisa, é isso que nós vamos discutir em seguida. E depois nós temos Ele ressuscitando e revelando o seu poder. Então essas coisas, veja, eu disse aqui que nesse pequeno trecho, Pedro, ele revela todo o Evangelho, toda a história do Evangelho acontecendo ali. Mas há algo curioso no meio disso tudo, e aqui é onde está o nosso problema hoje. Porque o texto diz assim: morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Bom, quais informações são claras aqui? Ele está falando de alguma coisa que aconteceu no tempo de Noé. Essa é uma informação. Agora ele fala de espíritos em prisão. E ele, no seu espírito, vai até esses espíritos em prisão. E agora? Como é que resolve isso? Há algumas possibilidades. Vocês vão ouvir tradicionalmente, no dia a dia da igreja, dizendo o seguinte: olha, Pedro, ele começa a carta dizendo que os profetas pregaram através do Espírito de Cristo. Se você vai lá no 1º capítulo, verso 11, vai dizer que mesmo os profetas no passado, enquanto eles estavam pregando e anunciando as coisas que estavam por acontecer, eles faziam isso por meio do Espírito de Cristo. Alguns sugerem, portanto, que na verdade, Pedro está se referindo ao período lá de Noé, quando Noé anunciou o juízo sobre aquelas pessoas injustas, e ele fazia isso pelo Espírito de Cristo. Então, Cristo, no seu Espírito, estava pregando lá em Noé, e Noé, então, se torna um modelo, a história de Noé se torna um modelo, um exemplo de como Deus julga aqueles que são injustos. Essa é uma possibilidade. Agora, estes que morreram lá naquela ocasião são espíritos em prisão. Naquela época não eram, mas agora são. Então, e aí o texto vai ficando confuso, embora seja a tentativa que se tenha culturalmente aí nos dias de hoje. Mas não era assim no passado. E aí é que entra o nosso problema. Eles tinham uma outra visão sobre aquele contexto, aquela realidade, aquela situação no tempo de Noé. E essa visão era muito popular entre os judeus, inclusive entre os apóstolos. A visão era que Gênesis 6 conta uma história muito maluca, fora do nosso pensamento moderno, mas Gênesis 6 conta uma história em que seres sobrenaturais tiveram relações com mulheres humanas, criaram uma raça maluca, e essa situação é que causou um caos gigante, e então Deus derrama o seu juízo sobre essa situação. Eles fizeram isso com um propósito, e o propósito era, eles iriam impedir que a descendência da mulher viesse como prometido lá para Eva. Então, eles fariam alguma coisa para que bagunçasse essa história.
Isso é contado, então, ou expandida essa ideia nos textos judaicos do período intertestamentário, ou seja, do final do Antigo Testamento para o Novo Testamento, e vários textos contam essas histórias, expandindo essas ideias. O principal deles é um texto conhecido como o livro de Enoque, o primeiro livro de Enoque. E era um livro muito comum, tanto que há na Escritura muitas citações desse livro. Citações indiretas, desde os evangelhos, nas cartas, porque há frases que aparecem nos textos bíblicos, no texto inspirado, que são meio que um eco cultural do que estava no texto de Enoque e de outros também, vários outros textos da época. E Pedro, ele cita diretamente aqui e na segunda carta. E Judas também cita o texto de Enoque, na carta de Judas. Então, na mente deles, o que tinha acontecido, e o que me parece que era realmente o pensamento e o que de fato aconteceu, é que essa coisa que não é muito falada aí porque vai além da mente moderna, de fato aconteceu no passado. Esses seres que abusaram, quebraram os limites que Deus estabeleceu entre o céu e a terra, foram julgados por Deus e colocados numa situação de prisão, numa situação baixa. E Jesus, então, ele vai ali diante deles, como Enoque foi no texto. Jesus agora é que pessoalmente vai diante deles e proclama algo, proclama a sua vitória sobre eles. Me parece, então, que o texto está dizendo isso. Olha, mesmo que Jesus tenha sofrido, mesmo que Jesus tenha morrido, ele morreu na carne, mas no espírito ele foi até esses espíritos em prisão. E ele, diante deles, proclamou a sua vitória. Eles tentaram de tudo, eles tentaram destruir. E, é claro, havia algo estranho por trás ali. Deixa eu colocar aqui, tentar clarear. Durante todo o Antigo Testamento, você tem sinais de que o Messias viria, mas as mensagens são encriptadas, elas não são todas completas. Tem um trecho aqui, um trecho ali, um trecho acolá. É só depois que você vai juntar todas as coisas e falar, agora eu entendi. Então, a gente costumeiramente diz que o Antigo Testamento é como um quarto cheio de móveis, todas as coisas estão lá, mas a luz está apagada. E você não vê com muita clareza. Você pode tocar, você pode sentir, mas você não... Você sabe que as coisas estão lá, mas você não enxerga tão claramente assim. O Novo Testamento, quando Jesus vem, é como se a luz fosse acesa. A luz do mundo vem, o ambiente se acende, e aí se vê, então, todos os móveis que estavam lá com clareza, e você fala, agora eu entendi. Agora, quando Jesus estava no seu ministério, é claro que nós não tínhamos o Novo Testamento ainda, ele estava para ser escrito, porque estava acontecendo. Então, os discípulos vão olhando o que Jesus fez, vão costurando todas as coisas e conectando os textos do Antigo Testamento, falando lá na frente, ok, foi isso que aconteceu, foi por isso que o profeta disse isso, foi por isso que aquele profeta disse aquilo, e assim por diante. Mas no momento em que as coisas estavam acontecendo, ainda era confuso, tanto para os discípulos, porque tinham algumas expectativas, e eu vou dizer aqui também para os poderes sobrenaturais. Porque para eles não fazia sentido. Olha, Deus tinha um amor esquisito por esses seres que ele criou, os seres humanos. E ele fazia um monte de coisa, perdoava, trazia de volta, e aí, vamos bagunçar isso tudo. E eles iam lá, machucavam, criavam confusão, criavam guerras e angústias e tudo mais. E as coisas estavam indo de mal a pior, mas do ponto de vista desses seres rebeldes contra Deus, melhor. De repente, no meio da história, Deus envia o seu próprio filho para se fazer homem. Não faz sentido. Vamos fazer alguma coisa. Vamos levantar Caifás, vamos levantar Herodes, vamos levantar quem for. Ele precisa ser morto. E Paulo vai dizer, olha, que se os poderes dos céus, embora ele diga, se os principados, se os poderes deste mundo soubessem o que estavam fazendo, eles não levariam Cristo à cruz. Por que eles não sabiam? Porque a mensagem era toda encriptada.
Ninguém estava sabendo muito bem o que estava acontecendo, mas eles queriam destruir aquele que era o Messias. Essa foi uma tentativa desde o começo da história. Gênesis 6, lá, Torre de Babel, e aí por diante. Sempre uma tentativa de destruir, de apagar o plano de Deus, de destruir a semente santa, de acabar com aquelas promessas que Deus faz a um, a outro, e derrubar a herança de Davi, por exemplo, e vai assim por diante. De repente o Messias vem. Não, a gente precisa fazer alguma coisa. E eles tiram a vida dele. Os homens se voltam contra Cristo. Esses seres sobrenaturais se voltam contra Cristo. E eles levam, de alguma maneira, Cristo até a cruz. Para eles parece vitória, mas é o plot twist da história. Aquilo que era o pior sofrimento, ou a pior injustiça, se tornou a melhor coisa na história. Esse era o plano de Deus. Eles não esperavam isso. E Jesus, então, vai até aqueles espíritos em prisão, aqueles primeiros que tinham tentado destruir a semente santa, e diz, olha, vocês tentaram, mas eis que estou aqui, eu venci, e eu vou ressuscitar. E Pedro conta essa história, então, que parece toda maluca para nós, mas falando desse lado sobrenatural, para dizer, olha, ainda que você viva sofrimento, ainda que você seja perseguido pelos homens, e ainda que potestades te persigam, ainda que demônios te persigam, o Senhor Jesus tem autoridade sobre homens e sobre espíritos, sobre anjos, sobre potestades. Ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Ele venceu a morte, ele ressuscitou, e ele ressuscitou para trazer nova vida, e esperança, e salvação, e vida eterna. E nada pode tirar isso das mãos do nosso Salvador. Então, veja, essa é a história ali que Pedro vai contando por trás desses versículos. Com essa história aí na cabeça, vamos ler de novo. O texto diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. E aí o texto continua: a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus. Então, na continuidade, nós temos Pedro dizendo, olha, a água veio e 8 pessoas foram salvas. E lembrando da história, Hebreus 11 vai dizer que esses homens, Noé e a sua família, foi salvo pela fé, porque esperava no Senhor, porque depositou a sua esperança no justo juiz, e porque ele olhou para o Senhor com fé, eles foram salvos. Essa história, essa situação, então, prefigura de alguma forma a nossa salvação. E o sinal da água caindo e trazendo juízo prefigura, então, sobre nós o batismo, como se o batismo tirasse a injustiça de nós e nos trouxesse uma nova vida. Veja, não é o batismo que salva, eu quero deixar bem claro. No entanto, o texto ele usa essa expressão para dizer que nós somos salvos através do batismo, não porque o batismo tem um poder especial. Ele mesmo diz o texto, olha, não é por limpar a imundícia da carne, não é para tirar a sujeira do corpo, então você é salvo através desse batismo, mas por uma boa consciência para com Deus. Ou seja, quando agora a sua consciência se volta a Deus, quando agora o seu pensamento se volta a Deus, quando agora pela fé você olha para Deus, então esse batismo te leva à salvação. Dá para entender? É isso que o texto vai trabalhando ali. Sei que é um texto bem complicado, mas ele continua. Agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. E aqui está o ápice da coisa. Cristo morreu, Cristo no seu espírito ele não ficou inerte ali, embora o seu corpo estivesse inerte na tumba,
No seu espírito, ele foi e proclamou aos espíritos em prisão, mostrando a sua vitória, e ele, então, depois disso, ressuscitou para mostrar a sua vitória sobre a morte. Nada pode segurar o Senhor Jesus. Nada pode conter o seu poder. Nada pode destruir o nosso Senhor. E é isso que Pedro está dizendo, olha, embora nós soframos, embora nós vivamos com ais em torno da nossa vida, embora haja angústia, embora haja tribulação, embora haja toda forma de sofrimento, nós temos um Senhor que sofreu em nosso lugar, que enfrentou a morte, mas ele ressuscitou. E a morte, que é o final, o caminho final de todo sofrimento, foi vencida por ele. E por causa dessa morte nós temos esperança. Não é uma esperança só temporária, mas uma esperança de vida eterna. Nós podemos olhar para além dessa vida. Então, ainda que a perseguição me conduza à morte, ainda que a perseguição me conduza a perder todas as coisas, eu não perdi todas as coisas, porque o meu Senhor ressuscitou e eu com Ele. Pedro, então, diz, olha, não importa o sofrimento que você enfrente, não importa a angústia, não importa a angústia que você passe, tudo isso vai ficar para trás, porque o Senhor venceu todas as coisas. Ele venceu o poder dos homens contra ele, ele venceu o poder dos espíritos contra ele, ele venceu o poder da morte contra ele. Ele venceu todas as coisas para te dar essa vitória. O justo pelos injustos, para te aproximar de Deus. Ele continua para dizer, o qual, depois de ir ao céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Então, nada na terra, nada no céu, nada no ambiente natural, nada no ambiente sobrenatural é maior, superior ou tem qualquer autoridade sobre o nosso Senhor. Ele está à destra de Deus. Ele é o Senhor sobre céu e sobre terra. E Ele é o meu Senhor, Ele é o seu Senhor. Ele é o Senhor anunciado por Pedro e pelos discípulos. Ele é o Senhor em quem nós depositamos a nossa confiança. Ele é o Senhor que nós temos acesso hoje, agora. Ele que tem autoridade no céu e na terra. Lembra quando Ele ressuscitou, que Ele disse aos discípulos, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Muitas pessoas ansiosas pela evangelização já correm para o próximo versículo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ótimo, é ótimo, a gente precisa ir, precisamos responder a isso. Mas por que nós vamos a todo mundo pregar o evangelho? Porque toda autoridade foi dada a Cristo no céu e na terra. Todo joelho se dobrará a Ele. Aqueles que te perseguem hoje, um dia se dobrarão ao teu Senhor. Aqueles que procuram o mal daqueles que estão conectados a Cristo, um dia verão a justiça do nosso Senhor. Toda autoridade foi dada no céu e na terra. E Jesus continua então lá em Mateus 28, dizendo, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E ele diz uma coisa poderosa, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem é que pode dizer isso, senão aquele que ressuscitou? Aquele que está vivo, aquele que tem vida. Veja, nós pensamos no nosso Senhor do ponto de vista sobrenatural, como se, é claro, Ele está na dimensão sobrenatural, mas Ele tem corpo, Ele está vivo, o nosso Rei vive. Nós estamos debaixo de um parlamentarismo aqui, ok, mas quem realmente é rei sobre mim é alguém de carne e osso, que vive, que reina sobre céu e sobre terra. E esse é Cristo Jesus. Nós podemos estar em qualquer lugar do mundo, e qualquer governo pode vir sobre nós. Temporariamente nós estamos submissos àquilo. Mas todo dia da minha vida, eu estou no reino
do meu Senhor. E eu tenho um rei sobre mim, e um rei que governa, que reina e que tem autoridade sobre céu e sobre terra. Ele é meu rei, e ele me conhece pelo nome. Eu chego à presença dele, eu tenho acesso direto ao meu rei, eu posso falar palavras carinhosas com ele. É claro que eu chamo de Senhor, mas ele é mais do que meu Senhor, ele é o amor da minha vida, ele é a esperança do meu coração, ele é o meu ponto de descanso, ele é a rocha eterna, ele é todas as coisas. E eu posso chegar a ele, pessoalmente, diretamente, na minha angústia, no meu sofrimento, não importa o quê. Aqueles que foram contra ele no passado, no presente, no futuro, não têm vitória sobre ele. Ele é Senhor no céu, ele é Senhor na terra. E ele é o meu Senhor. Ele é o seu Senhor. O que Pedro diz, então, é que no meio do sofrimento, não importa qual seja, você tem um Senhor que tem autoridade suprema. Você tem um Senhor que sabe o que é sofrer. Você tem um Senhor que passou pelos sofrimentos que você enfrentou. Você tem um Senhor que foi, sim, de alguma forma violentado pelas mãos dos homens, por poderes sobrenaturais. Todos eles se voltaram contra ele, mas ele venceu. E mais do que isso, ele venceu a morte para te dar vida e para se fazer o nosso Senhor, nosso Rei, poderoso sobre céu e terra, para que você tenha descanso, esperança e confiança. E um dia, então, os nossos ais não existirão mais. A gente não tem muita noção da eternidade. A gente imagina algumas coisas. A partir do que o texto bíblico diz, a gente pensa algo aqui, algo ali, a gente vai tentando juntar as peças. Talvez uma das melhores formas que a Bíblia fala sobre a eternidade é dizendo que não é. Porque vai dizer lá em Apocalipse 21, não haverá mais choro, não haverá mais angústia, não haverá mais Tilenol, não haverá mais terapeuta, não, nada contra os terapeutas, não haverá dentista, porque aquela ressurreição que Cristo teve nos traz uma ressurreição completa para um corpo perfeito. É claro que alguém jovem pode dizer assim, mas eu já tenho um corpo perfeito. Pera lá, né? Até ficar um pouquinho mais velho, você vai ver que não é assim. Mas há um corpo que virá e ele durará a eternidade por causa do nosso Senhor, que reina sobre céu e terra, que ressuscitou. Então, por mais que seja um texto difícil, por mais que tenham coisas aí que talvez a gente possa discutir e caminhar mais e perguntar mais, vocês podem me perguntar em qualquer ocasião, a gente pode ir além nisso. O que Pedro quer dizer é simplesmente isso. Você está sofrendo? Ok, saiba que o seu Senhor sofreu. E este sofrimento do seu Senhor, ele veio para te trazer vitória, para te trazer para perto do Pai, para te trazer a esperança que se encontra nele, para te mostrar que ele é vitorioso e para te trazer, então, o conforto que o seu coração precisa, não importa o que você enfrente. Ele venceu a morte, ele ressuscitou e você com ele também. Que essa mensagem não fique só numa discussão teológica para a gente. Que essa mensagem não fique só, olha, tá bom, eu entendo o Evangelho, você trate isso como nada. Você precisa tomar isso no seu coração diariamente, no meio do seu sofrimento. Você precisa se lembrar de que o seu rei vive e de que o seu rei é aquele que tem poder no céu e na terra. E na condução de todas as coisas, ele está conduzindo a minha vida a bom termo. Diz a palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, daqueles que são chamados para se tornarem como a imagem do seu Filho amado Jesus. O Senhor Jesus tem projeto com isso, não se esqueça. O Senhor Deus tem projeto com o seu sofrimento. Ele não está te tratando ali ou brincando no playground da vida. Ele está conduzindo a sua vida para um propósito. E no meio disso tudo, Ele te convida a olhar para a glória do nosso Senhor, que venceu todas as potestades, que venceu todos os inimigos, terrenos celestiais, para manifestar sua vitória plena e se tornar aquele que tem autoridade no céu e na terra.
Por isso o texto diz: por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Amém. Esse é o meu Senhor. Eu espero que seja o seu também. Que você deposite a sua fé nele. Que você então tenha uma vida de esperança, de consolo e de alegria nele. Este que é o Senhor do céu e da terra. Amém. Vamos orar e celebrar esse Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, mais uma vez, que nos lembra de tão gloriosa salvação que nos vem pela tua graça. Nós que somos pecadores, injustos, longe, ó Pai, de poder por nós mesmos nos encontrar na tua presença santa, ó Pai. Nós não poderíamos, nós não estaríamos limpos, ó Deus, se não fosse a tua maravilhosa graça que veio sobre nós em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, não importa a tribulação, não importa o sofrimento, nós podemos olhar para a vitória, ainda que a morte nos venha, ela não é final para nós. O Senhor Jesus nos dá vida, vida em abundância e vida eterna. Nós podemos descansar nessa esperança, porque Ele se revelou, Ele revelou o seu poder ressuscitando dos mortos. E nessa esperança é que nós também olhamos para o nosso futuro, para a nossa ressurreição, e para a vida eterna que teremos na presença do Senhor e do nosso Rei, a quem nós amamos. E quem nos ama tanto a ponto de fazer o que fez e continua fazendo por nós, sendo aquele que advoga por nós diante de Ti, ó Pai, sendo aquele que nos ama e se entregou por nós e ainda conduz a história com a sua mão, com o seu poder, porque Ele tem autoridade sobre céu e sobre terra. Então nós podemos estar seguros enquanto estivermos nele. Nós voltamos o nosso coração para Cristo Jesus. E eu desejo, ó Pai, que todos aqui essa noite tenham o coração voltado para Cristo, que descanse nele, que encontre nele o refúgio, o anseio, a solução para o anseio, o descanso, ó Deus, que a alma precisa. Ó Deus, que nele haja, para a vida de todos aqui, esperança e alegria e paz. Nos ajude, Senhor, mesmo no meio do sofrimento, que nós possamos olhar para o nosso Senhor que tem autoridade no céu e na terra e descansar nessa autoridade. Nós oramos em nome dEle, que é o nosso Rei. Nós não queremos nos esquecer disso. Ele reina, Ele está vivo. Nós oramos no nome dEle, o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Deus. Amém. Vamos louvar então a esse nosso Senhor. Eu convido mais uma vez a equipe de louvor. Eu peço que os irmãos coloquem em pé para que nós louvemos ao nosso Deus com mais um cântico de adoração. Vamos louvar? Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Ao Senhor seja toda a glória. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Declare que Ele é digno. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano
te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Declare que ele é digno. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador. Vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas ressuscitou, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou, Ele está vivo. Digno é o Senhor, Tu és digno, Senhor, mas ressuscitou e vivo está. Digno é o Senhor, o Senhor está vivo. Louvado seja o Teu nome, Senhor. O Senhor reina eternamente, ó Pai. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, Senhor, pelo sacrifício, Senhor, por ter se entregue naquela cruz. E hoje podemos te louvar, ó Deus, livremente. Temos vida eterna em Ti. Muito obrigado, ó Deus. A Ti seja toda a glória, todo o louvor, não só hoje, mas para todo sempre. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós temos então a nossa festa de Pentecostes no próximo domingo. Não percam, porque é incrível ver todos os povos ali reunidos, louvando ao Senhor. A primeira vez que eu visitei a igreja foi exatamente numa das festas de Pentecostes. E foi muito marcante. Eu chorei o culto inteiro, porque eu olhava para o meu lado e eu via todo mundo vestido, cada um com uma vestimenta da sua cultura. Era a terra inteira, do meu ponto de vista, louvando ao meu Senhor, ao único e verdadeiro Senhor. E foi emocionante. Vai ser também esse domingo. A instrução é que os brasileiros venham, então, com verde e amarelo, venham com alguma coisa do Brasil, os portugueses venham com alguma coisa de Portugal. Nós representamos o Ministério da Língua Portuguesa.
E nós vamos ter a apresentação, então, ali no Connection, às 11 horas. Qual é a minha instrução? Nós temos os 3 cultos. Eu instruiria que neste domingo de Pentecoste você viesse no culto das 8h30. Participasse no culto todo. Terminando o culto, já fica livre ali para desfrutar da festa, porque já vai ter apresentação, já tem festa acontecendo desde as 9h30. E aí, às 11 horas, eu queria que todo mundo estivesse junto lá para a gente celebrar juntos ali em português, né, com as músicas que nós ouvimos aqui, para a gente celebrar com os nossos irmãos ali no domingo, tá bom? Então, é a instrução. Claro, você pode fazer do jeito que você quiser. Quiser ir para o culto das 11h45 também, não tem problema. Até lá, a gente já acabou a nossa apresentação. Mas, para você desfrutar do dia, para você participar ali da festa toda, eu consideraria vir às 8h30. Sai do culto, já vai ali ver as apresentações, já vai comer alguma coisinha ali nas barracas, já vai ver a festa acontecendo, e aí às 11 horas a gente se encontra lá no Connection. Tá bom? Então, por enquanto é isso. Depois, todas as informações da Willingdon são postadas lá no grupo em áudio. Se vocês não viram isso ainda, vocês precisam tomar atenção. Tem um podcast só com as informações da Willingdon em português, tá bom? Que sai toda semana e que é postado lá no grupo. Então, você pode ouvir, é feito por inteligência artificial, mas você pode ouvir a coisa acontecendo, é impressionante, é incrível. Você não diz que é artificial aquilo, né? Com todas as informações. Então, se você quer ficar ligado no que está acontecendo na igreja, então ouça lá a mensagem do podcast. O único aviso que eu queria reforçar aqui, que eu prometi que ia fazer isso toda semana, é que toda quarta-feira nós temos reunião de oração. Se você puder vir na quarta-feira, às 7h, ali numa das salas no corredor ali embaixo, o nosso grupo de oração se encontra. Então, é o momento de ter ali a comunhão com aqueles irmãos, de orar por todos os pedidos que nós temos recebido, orar pela liderança da igreja, orar pelo ministério português, orar para que nós cresçamos em número, que nós alcancemos outras pessoas. Há tanta gente que eu estou impressionado, que é brasileiro e não conhece a Willingdon e não sabe que tem um ministério português aqui, muita gente. Então, a gente precisa espalhar essa notícia e precisamos encher todas essas cadeiras aqui. Eu vou ficar feliz o dia que a gente tiver todas as cadeiras cheias aqui, celebrando ao Senhor na nossa língua e fazendo que o nosso grupo cresça cada vez mais, não para a gente se gloriar, mas para a gente trabalhar juntos aqui para a glória de Deus com a nossa igreja. Tá bom? Eu acho que é isso. São esses os avisos. Então, se preparem para o domingo e venham com a sua roupinha do Brasil, né? E vamos celebrar juntos lá. Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo restante de semana. Tenham um ótimo fim de semana. A gente se encontra, se Deus quiser, no domingo, então.